Eu, com o passar do tempo, os grisalhos vão vindo, a gente avalia ciclos, né? Quando nós somos menores, a gente não está nem aí. Eu não sei você, mas o meu sonho quando pequeno era ter bigode. Eu admirava os homens por terem bigode. Eu disse, pai, como eu quero ter bigode. E por volta dos 11 anos, surgiu uma pruminha, bem rala. E surgiu um boato no meu bairro de que se você raspasse essa pluma, a barba viria bem grande. Engrossava, né? Aí você acabou raspando a sua, né, Ronald? Verdade, né, Ronald? E não tinha esse Prestor Barba, essa gilete que você tinha, não sei se você lembra. Tem uns que, né? Tem uns que fazia facão, mas eu já vi um pouquinho depois. Mas era aquela gilete que você abria, né, comprava a gilete, colocava e depois fechava. E tinha que cuidar, porque senão você acabava, né, cortando um pouquinho. Gente, o meu pai, né, estava para vir da granja do interior. E eu calculei os dias para realmente pegar emprestado aquela gilete sem ele saber, né? Porque aí eu peguei uma gilete nova, me encerrei no banheiro, liguei o chuveiro para ninguém ouvir o barulho do que eu estava fazendo lá. Aí eu peguei aquela espuminha com todo o prazer e acabei raspando aquela pruma. Enfim, queridos, o bigode nasceu e tantas outras coisas vieram. Nasceu tanto pelo depois, gente, que hoje, né, depois de mais velho, está nascendo pelo dentro do ouvido. Eu não aguento mais cabelo, né? Mas eu não sou de reclamar, não. Porque agora tem faltado cabelo. Quando eu faço oração e algumas pessoas me mandam, tiram foto, eu digo, rapaz, está caindo o telhado, não é verdade? Nós somos cheios de ciclos, não é verdade? E eu, de vez em quando, me deparo com o Salmo 90, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. E eu leio bastante, porque a saudade de meu pai me faz pensar no tempo, nas coisas, na finitude. Estou aí a 1.400 quilômetros de saudade de meu pai e minha mãe. E o tempo é algo que me fascina. Salmo 90, você sabe, né? Moisés, aquele que foi escolhido por Deus, pesado de língua, possivelmente gago, o que tinha um homem como esse? Um coração aberto e humilde. E ele escreveu assim, o título é A Eternidade de Deus e a Pequenez do Homem, né? Parafraseando o que Moisés colocou. E a oração de Moisés diz o seguinte, o homem de Deus, Senhor, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Por 1000 anos aos Teus olhos, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrancas da torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada e madrugada. Viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, 80 neste caso, o melhor deles é a canseira e o enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o teu poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido? E aqui vem uma frase forte, que por muito tempo, no versículo 12, eu não prestei atenção, talvez pelo bigode de pluma, mas depois, quando o bigode mais grossinho nasceu, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volte, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos com todos os nossos dias. Alegra-nos por
pelos teus dias, quantos tens afligido? Por tantos anos, quantos suportamos a adversidade? Aos teus servos aparecem as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, conforme sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés, ele que possivelmente escreveu o livro de Jó, com tantas coisas e tantos desafios, essa história que ele escreveu o ajudou também a tomar tantas decisões em tantos ciclos, um homem pecador como a gente. Ciclos e ciclos vão se encerrando. Eu não sei vocês, mas quando se encerra um ciclo na minha vida, é uma mistura da expectativa do novo ciclo, apesar de ser bom, mas uma nostalgia do que passa. O Davizinho, ele está lá na Novo Tempo trabalhando agora com a mãe dele, lá, a gente está arrumando algumas coisinhas para o culto de manhã, e ele está num misto, porque ele vai completar agora 10 anos em fevereiro. Possivelmente a gente vai fazer o batismo dele aqui, se der tudo certo, para a honra e glória do Senhor. Mas ele não sabe se ele é tão pequenininho que ele precisa de colo, mas é tão grande para fazer algumas coisas. Sabe aquela transição que a criança fica naquele ciclo que ele, com os amiguinhos, ele quer falar grosso, mas em casa ele quer ouvir, cadê o gurizinho do papai? Né? Porque ele, de vez em quando, ele aparece no meu quarto. E ele quer dormir com a gente naquela cama. Mas não é só ele, a Silvia, eu, o gato, o cachorro, não tem espaço. É um ciclo, cada um tem que pegar o seu canto, né? Daqui a pouco esse marmanjo não cabe mais lá. Mas dói o ciclo para ele porque ele já quer fazer coisas de um adolescente, um pré-adolescente, mas ainda quer colo. De uma certa forma, o filho vai ter sempre colo. Mas de forma diferente, até porque eu não vou conseguir carregar ele no colo, né? Por mais tempo. Mas eu não sei você, mas você que gosta de pregar, eu já preguei sobre vários ciclos, né? Abraão, o pai da fé. Se tem uma cena que me dói, é a cena, só de imaginar, sempre que eu leio aquele versículo 1 Davi, eu me imagino que Isaac é Davi, todo pai já fez essa comparação. Só que, se você olhar para trás, ele foi um grande medroso. Um grande medroso, você já viu várias pregações aqui de Abraão, e ele teve que fazer desafios, e cada ciclo foi importante. Deixar a sua família, porque família para ele era algo importante. Então ele estava ali naquela questão, mentiu, tentou fazer um atalho, até se tornar o pai da fé. José, um personagem que eu gosto por demais. Eu já preguei até aqui sobre José. E tem gente que tem pena de José quando ele é jogado num buraco ali pelos irmãos, mas foi uma bênção para ele. Porque ele estava num lar mimado, o pai estava projetando todas as emoções e aquela questão de ter um filho preferido, aquilo ia destruir a família. E ele cair no buraco foi importante, porque muitas vezes o fundo do poço é um ótimo começo para você ter um ciclo novo. Só que dói começar no fundo do poço, mas ali, aonde vinha a luz de cima, e a Bíblia fala, o Espírito de Profecia, que ele era um menino, né, um moço muito bonito, e ele foi tentado pelo que ele colocava para os outros, ou seja, ele representava carnalmente algo muito bonito, e a mulher do Potifar teve essa impressão, mas ela recebeu um testemunho da carne e recebeu um testemunho do Espírito. Ou seja, um jovem que ele queria ser um produto de Babilônia, né? Um produto da carne, mas ele foi um produto do Espírito. E ele foi para a prisão e depois foi governador e aprendeu a ser segundo. Tem gente que não sabe ser segundo. E ele aprendeu a ser segundo porque tinha Deus em primeiro lugar no seu coração. Davi, né? Eu escolhi o nome de Davi para o meu filho, que eu acho muito importante. Ele não foi, eu já preguei sobre isso também, nem a família dele acreditava nele. Estava lá no campo. E ele tinha as batalhas com Deus. Por mais que a família não acreditava nele, já tinha uma batalha com urso, uma batalha com leão, e todas as batalhas e ciclos o prepararam. Veio um gigante que queria, né? Falando esses dias, eu preguei sobre isso. Olha, quem sou eu? Só acho que eu sou um cachorro para você vir aí com um pedaço de pau e pedra? Dando risada. E ele falou, o Senhor vai me dar a tua cabeça. Ele sabia brigar no alto. O problema é que quando ele estava no alto, ele achou que ele estava no trono, né? E o problema dele foi a coroa. Olhou para baixo, foi descendo, depois teve as consequências, mas, apesar de, escreveu o Salmo 51, que foi uma bênção, e é uma bênção, esse salmo para todas as pessoas, assim como eu, que são pecadoras, encontrar paz na Bíblia.
E Jesus, ele teve o ciclo perfeito. Eu digo para você que agora o Ronald aqui vai receber mais um na casa dele, né? Vai receber mais lá um. Eu não sei quando que o Ronald vai respeitar o multiplicai-vos. Ele disse que vai até a volta de Jesus, vai dar tudo certo. Deus proverá, né, Ronald? Mas eu também quero entrar. Esse ano, o multiplicai-vos tem que vir na minha casa. Eu quero choro de nenê de novo. Né? Eu quero sentir o cheiro de sabonete, aquele, né, cheirinho de criança dentro de casa, aquele banhozinho. Eu estou louco para passar uns 90 dias sem dormir. A gente fica com isso. A gente quer voltar para isso, mas eu digo para você que é tão importante passar por esses momentos. Eu passei a questão de ter o Davi longe do meu pai, da minha mãe, e a Silvia também. Nós estávamos na Serra Gaúcha, lá no Vale do Taquari, e a gente passou por ciclos que hoje vão ser mais fáceis, mas a gente foi para o médico, no pronto-socorro, porque o supositório não estava funcionando. Olha o pai de primeira viagem, desesperado, quero ambulância, chama a ambulância. E lá, né, o bebezinho acabou dentro do hospital fazendo o que deveria fazer, mas os pais, né, estavam ansiosos. Mas uma das coisas legais é que eu me preparei para a gravidez da Silvia. Eu sabia quando que o bebezinho estava trabalhando a audição, então eu cantava todos os dias, eu me prontifiquei de passar óleo na barriga dela todos os dias. E a Silvia falou assim, pois é, eu estou fim de engravidar de novo para ganhar aquela massagem no pé. E aí eu recebi um recado de que eu tenho que fazer massagem mesmo ela não estando grávida. Foi um recado que mulher dá, a gente tem que estudar um pouquinho as mulheres para entender. Mas eu estou com saudade de fazer aquela massagem de novo. Mas quando o Davi nasceu, ele estava chorando muito. E foi um ciclo bem importante de se preparar para os ciclos. Porque eu estava com medo de perdê-lo na maternidade, eu vi várias matérias, eu sou um pai assustado. Eu fui seguindo o Davi com a câmera dentro do hospital, até lavar, até chegar ao peito da Silvia, né? Aquele toque quem tem. Mas quando ele estava dando banho ali, eu falei, filho, calma. E eu tenho isso gravado. Ele acalma, ouve minha voz e, peraí, eu conheço essa voz. É o meu pai. Gente, eu quase que chorei mais alto que ele, né, do que ele estava chorando, mas me preparei para um ciclo. E foi muito importante que eu me preparei até para o parto, né? A Silvia estava fazendo ali a questão da bola de pilates e tal, né? E eu estava com ela, como é que era a respiração, como é que era aquilo que funcionava. Dentro do hospital, a minha sogra estava lá, ela queria ajudar, eu disse, minha sogra, vá para casa que está tudo certo. Deixei ela na minha casa e disse que agora eu vou controlar por aqui. E aí o que aconteceu nesse ciclo? A doutora chegou e a expectativa foi frustrada. 0,5 centímetro de dilatação, pai, só amanhã que ela vai ganhar. Eu disse, não, vai ganhar hoje, vai sofrer menos. E ela disse, eu vou para casa. Ela morava uns 20 quilômetros. Eu disse, enfermeira, me dê um espaço aqui no hospital, vamos trabalhar juntos. E começamos a andar. Andar porque eu sabia que ia andar, tinha uns negócios. Fomos para a respiração. Foi um momento que eu andei 4 horas com ela, todo vermelho do braço. Eu disse, enfermeira, me dê um banheiro aí, um chuveiro, que agora nós vamos fazer aquela massagem nas costas. Aí, enfermeiro, enfermeiro. Não, sou um pai bem fortalecido. Confie que vai dar tudo certo. Abrimos o chuveiro, comecei a fazer aquela massagem, daí que ela deu um grito. Eu disse, olha, vamos ver como é que está a dilatação. Pai, ela vai ganhar só amanhã, doutora. E foi que ela disse, por favor, dê uma olhadinha. E quando ela abriu a perna da Silvia assim, ela falou, só falta estourar a bolsa. Estourou a bolsa. Ligou para a doutora. Eu disse, doutora, não falei que ela ia ganhar hoje, doutora? Tudo certo. Em 18 minutos, depois que a doutora chegou, o Davizinho nasceu. Nos preparamos. Podia ter alguns contextos, mas fiquei com o braço roxo. Invadi um banheiro no hospital, mas deu tudo certo, porque eu não queria que ela sofresse até o outro dia para ganhar o bebê. Mas eu digo para você que tem ciclos que a gente não consegue se preparar, né? Eu mesmo, eu acabei comendo com a Silvia na gravidez. Eu acabei engordando 14 quilos na época. E eu não amamentei. A Silvia perdeu 23 em 90 dias. E isso não estava combinado, na verdade. E aí eu vi que tem ciclos que a gente tem que se preparar. Hoje, obviamente, né, a Silvia está com uma alimentação bem melhor. Depois as coisas mudaram. Mas eu digo para você que nós temos que nos preparar. Tem gente que não se prepara para que o filho saia de casa. Eu fiz aí 4 anos de Entre Família, agora o Abinal deve estar lá. Só vou te avisar, Abinal, você vai fazer uns 20 programas sobre síndrome do ninho vazio.
Você vai entender tudo sobre síndrome do ninho vazio, assoalho pélvico, todas as coisas. Você tem papo para o Natal e Ano Novo para tudo. Você vai fazer aí, ó, só sobre TPM, você vai fazer uma pós-graduação. Todos os programas, até TPM de cachorro, de sogra, tudo você faz naquele programa. É um aprendizado. Mas, queridos, é isso, né? Nós temos que nos preparar para os ciclos da vida. E a síndrome do ninho vazio é aquela mãe, aquele pai, que sabe que o filho vai embora, e se tudo der certo, ele vai embora, mas ela foca tanto na educação do filho, que ela esquece de ser amiga, que ela esquece de ser esposa, o esposo esquece de ser, porque ela foca todas as fichas, e é um papel importantíssimo. Mas depois que o filho vai embora, ela não consegue se enxergar, ela não se prepara para isso. Tem gente que não se prepara para aposentar, ele só é porque trabalha, ele só é porque está no Novo Tempo. Depois que ele sai disso, parece que ele não se reconhece pela identidade. Se um dia tudo der certo, você vai se aposentar. E eu brinco com vocês, o pessoal fala, Cris, você tem medo de ficar grisalho? Eu disse, olha, quem não quer ficar grisalho, ou pinta o cabelo, que não é o meu caso, ou vai morrer antes, na verdade, aí você não vai envelhecer. Então, se tudo der certo, você vai envelhecer. E esse é o caminho da vida, nós temos que nos preparar para os ciclos. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se tudo der certo, é uma palavra complicada, porque o certo dessa vida não é bem o certo. Se tudo der certo, nós voltamos ao pó. E esse não seria o ciclo natural da vida, você voltar ao pó. Se tudo der certo, você vai envelhecer, mas algumas coisas acontecem durante esse caminho, né? Agora temos aí o Gui e a esposa passando por um problema. Esse certo é fragmentado, é horrível passar por esse certo. Nós temos algo importante. Quando Deus falar basta, chega, mas até lá nós temos ciclos de certos imperfeitos, de certos que não fecham a conta, de certos que não são encaixados perfeitamente. Nós temos uma frase muito especial que nos consola, que é Apocalipse 21:4, que fala, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Mas até chegar lá, nós temos ciclos imperfeitos. Eu lembro que um ciclo importante para a minha vida, só que muito doloroso, foi ter saído lá da minha cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Eu lembro que eu mesmo morando fora e morando na mesma cidade, eu voltava para almoçar com minha mãe, de tanto que eu gostava de almoçar com ela, estar com os meus irmãos. E eu tinha trabalho em uma televisão em Santa Catarina. Eu ia fazer ali em Balneário, Itapema, uma TV, e eu ia deixar a minha família onde eu me criei, né, para trabalhar lá, ainda jovem. E eu lembro que eu fui me despedir de casa, todo mundo chorando, minha mãe, meus irmãos, que hoje já são mais velhos, né, casados. Eu lembro que o meu pai ficou de me levar na rodoviária. E eu tirei uma foto, eu tenho essa foto guardada, não coloco aqui porque eu não quero chorar na frente de vocês, que eu fico feio, eu já sou feio, assim chorando é pior. Então eu vou evitar vocês, que no último dia da igreja aqui, vocês lembram do Cris chorando, né? O Cris não chorando, mas é uma foto que me marca muito. Só que, você acredita que minha família não esqueceu de mim, Deus estava comigo, mas um ônibus inteiro esqueceu de mim. O ônibus não veio me buscar, você acredita? Ele passou reto na BR-116 e eu tive uma chance de dormir mais uma vez na casa do meu pai, foi uma festa. Por um dia eu voltei para casa, eu disse, meu Deus, foi tão rápido. Mas no outro dia eu tive que me despedir. E eu passei algum tempo fora e os meus irmãos cresceram e por uma infelicidade a minha avó, né, descobriu Alzheimer. A minha avó me ajudou a me cuidar. Ela foi uma segunda mãe junto com minha mãe. Eu tinha duas mães na mesma casa. E quando eu fui visitá-la, ela já estava sem poucas lembranças. A cada ano que eu voltava para a minha cidade para visitá-la, chegou um momento que a doença ficou grave. Ela começou a chamar a minha mãe de mãe. E aí ela esquecia que tinha comido há 3 minutos e ela teria que tomar um remédio muito forte, porque ela gritava muito. Gritava. Os vizinhos denunciaram minha família 4 vezes, achando que minha mãe estava batendo em minha avó.
E aí os médicos chegaram, viam ela gritando, né? Aí chegava o pessoal, os socorristas ali, entravam no quarto dela. E teve um dia que ela botou os enfermeiros para correr. Sai daqui, seus assaltantes! Eles estão debaixo da minha cama, né? E aí eles viram, perdão, família. E depois nós tivemos que fazer um boletim específico para que não tivesse mais denúncias. Porque a minha mãe fez uma escolha, não dar remédio para ela, um remédio que enfraquecia seu coração. O que a minha mãe falou? Eu prefiro ela gritando do que perdê-la. Porque eu não sei até quando eu vou ouvir o grito de minha mãe. E depois de alguns anos eu fui lá, ela já estava bem velhinha, e eu fui dormir na casa de minha mãe, só que eu não estava acostumado com isso, porque eu não vi esses gritos de perto. E naquela noite, eu estava ali, eu fui só passar uma noite na casa de minha mãe, meus irmãos na época moravam com minha mãe, então estavam todos na família, e a minha irmã estava no celular, minha mãe estava olhando TV, o meu pai arrumando as coisas, e a minha avó estava gritando de uma forma que doía os meus ouvidos. E a minha mãe passava de vez em quando fazendo comida, falava, calma mãe, calma, fazia um carinho, voltava a fazer comida. Eu notei que na minha casa, todos estavam acostumados com aquele grito. Com aquele grito dela, e eu fiquei constrangido porque eu não consegui dormir aquela noite. Só que o que mais me impressionou eram que adolescentes de 11 anos, 13 anos, minha irmã mais velha, por amar, mesmo num ciclo imperfeito, eles suportaram aqueles gritos porque amavam minha avó. Então, mais forte do que aquele grito foi naquele dia eu notar o amor que sustentava a minha família. Aquilo foi impactante. E depois eu fui para casa, aqueles gritos da minha avó me lembravam daquela paciência daqueles adolescentes. Então não tem a ver com idade, não tem a ver com classe social. Um ciclo, mesmo num lugar imperfeito, consegue brotar coisas que o meu ouvido não estava conseguindo suportar. E eu amava a minha avó tanto quanto eles. Eu fiquei pensando o quão difícil foi minha mãe explicar para aqueles adolescentes que eles tinham que suportar aquele grito, mas minha mãe sempre falou que o testemunho que ela dava em amar a minha avó foi o grande projeto daquela família. Então muita coisa teve que ser desconstruída, sabe por quê? Porque eu estava acostumado com o café da manhã de minha avó. Minha avó ela piorou a vida da Silvia, porque ela nunca deixou eu me servir, ela sempre servia minha comida na mão. Eu tive uma caneca por 23 anos. Só que aquilo foi destruído por uma doença terrível chamada Alzheimer. Mas o amor não destrói, ele constrói. Deus, ele pega os farelos e constrói algo muito maior. Muito maior. E depois de alguns anos, a minha avó me deu um presente. Depois ela estava quase se despedindo, eu fui visitá-la. E mesmo no fundo do Alzheimer, eu perguntei quem eu era. E ela falou, é o meu neto Cris. Nem a doença, nem o Alzheimer, nem um ciclo de dor de uma família, quando tem Deus, ele levanta uma bandeira no meio dos farelos. Porque esse não é o fim. Esse não é o fim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Os recomeços doem. Os ciclos doem. Para o Davi está doendo. Ele quer ser o gurizinho do papai. Mas ele também quer ser o menino na escola, não é verdade, que fala, vamos jogar, mano? Os pequenos ciclos doem. Os grandes ciclos doem. Mas é necessário. Porque um grande ciclo está se fechando. Que é o ciclo do pecado. Queridos, a reforma espiritual é necessária. A reforma dessa igreja não é só para melhorar as condições físicas, né, mas para que o nome de Deus seja exaltado. A gente não vive só de ar-condicionado novo, mas quem louva a Deus está colocando assim, olha, nós vamos receber pessoas aqui porque a casa de Deus é santa, então nós vamos dar as melhores condições. Se eu coloco um ar-condicionado na minha casa, por que na igreja não pode ter? Por que o que é de Deus tem que ser feito nas coxas? Não, o que é de Deus tem que ser feito em primazia. Louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor falou aqui, nós já temos 2 milhões, na verdade, está conosco. Ótima frase. Deus vai abrir as portas. Fazer construção não é fácil. Então eu digo para você que os ciclos no meio da poeira, às vezes vão dar um problema, às vezes o cano não vai encaixar, às vezes a gente não vai gostar da cor
Mas eu digo para você, confie na liderança da sua igreja. Independentemente da cor que tiver aqui, eu nem sei se tem briga pela cor, só estou brincando, eu não participei da comissão de cor, não sei nada. Mas eu digo que aqui seja o templo do Senhor, e que a cor aqui seja a cor da esperança, e que muito em breve essa igreja seja destruída para sempre, para nós construirmos a nossa igreja celestial. Mas louvado seja uma igreja que não desanimou, e está dizendo, mesmo no meio do caos, a gente pensa assim, em um templo que vai ser renovado, em um templo que vai servir para as pessoas estarem bem aqui, para as crianças terem mais espaço, para os jovens. Queridos, em breve vai vir o basta, e o Apocalipse 21:4 vai chegar. Essa igreja proclama e está de pé para isso. Agora, nós precisamos também quebrar os nossos ciclos. Quebrar amizades que não constroem, hábitos que não constroem, que possamos seguir a estatura dessa igreja, porque a nossa igreja, eu digo para você, no mundo, ela é sustentada por Deus e Deus provê os dízimos. Mas a grande necessidade dessa igreja não tem sido dinheiro, tem sido consagração. Nós precisamos de consagração para que os nossos lares sejam consagrados. A grande reforma da nossa igreja vai ter que começar na nossa casa, no que vemos, no que ouvimos, os cultos que reguemos no nosso lar. E aí a nossa igreja aqui vai ser consequência de uma igreja reformada lá em casa, quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo você de terno. É quando você está com a dor na carne e você fala com a sua esposa como líder e pastor da tua casa. Quando você é uma sacerdotisa do lar. Quando você escolhe os conteúdos para o filho. Quando você mesmo cansada lê as histórias e você ergue o Shema da sua casa, não mais de Deuteronômio 6:4, mas de Apocalipse 14. Queridos, eu convido para você aqui, eu queria fazer um pedido especial. Para nós terminarmos aqui uma mensagem curta. Eu queria depois orar por gratidão aqui. Os poucos que estão aqui, eu queria colocar as minhas lembranças. O que eu lembro dessa igreja é que quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido. Aqui eu guardo os batismos dos meus amigos, os filhos dos meus amigos vendo aqui. Então, estou apenas 5 anos aqui em Jacareí. Mas as grandes lembranças é quando eu vejo batismos. Eu sou apaixonado por batismos. Os meus carnavais são para pregar para jovens, ver batismos. Só me falta entrar dentro do tanque, mas é algo que eu amo ver batismos. Então, eu guardo aqui os olhares dos meus amigos e irmãos chorando, vendo os filhos tomando decisões aqui. São os melhores cultos que eu tenho, né? Pude ver vários aqui e guardar no coração. Eu não sei você, eu fui conquistado pela classe sempre jovem, mesmo não sendo jovem. Mas o Tito me motivou, porque o Tito está lá, se o Tito está lá, eu também posso. E eu amo aquela escola sabatina ali, porque ali o pessoal não dribla as profecias, estuda a Bíblia e fica às vezes até 12:15 ali. Então ali que eu quero ficar, eu gosto de estudar a Bíblia, o meu filho é bem tratado aqui dentro, e ali tem as escolas, trabalham a infância. Então quando eu estou viajando, eu estou pregando, eu estou em algum movimento, eu sei que aqui meu filho está sendo bem cuidado. Então eu tenho boas lembranças dessa estrutura. Alguém tem uma boa lembrança para compartilhar e agradecer aqui nessa noite? Apenas uma ou duas, uma que você vai guardar? O teu batismo, G, foi nesse? Olha aí, então o G tem a questão do batismo aqui. Do Piper e da Patrícia. E depois ele pôde batizar o neto aqui, né? Pôde ressignificar. Nesse eu estava, no outro não, mas nesse eu me fiz presente. Que legal. Abinal, a primeira igreja do Samuel na primeira jornada, hein? Você veio e voltou, né? Então, a primeira igreja que o Samuel frequentou. Ficou no coração, né? Coisa boa. Primeira e única. Vi aquele sermão especial do seu papai aqui. Foi uma bênção, né? Ver o orgulho do papai, aquele brilho nos olhos. Conheci um pouquinho mais da história do Ronald aqui. Estava presente nesse culto. Os filhos batizados. Teu pai batizou teu filho. O Arautos cantando aqui. Tem lembranças tristes. Algumas coisas.
Que bom que vai mudar, né? Algumas coisas. Vamos deixar. Velórios dos seus pais. Aqui à frente. Onde você marcou um encontro para encontrá-los. Ciclos e ciclos, né, queridos? Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa? Os apelos. Bênção. Santa Ceia aqui do Senhor, né? Para a honra e glória. Quantas pessoas subiram essa escada, mas desejando subir ao céu, né? Quantas pessoas usaram esses degraus aqui, não só para o eu, mas aqui para deixar o eu na escada para dizer, eu quero seguir esse Cristo. Apresentações de bebês que hoje já cresceram, seguem o Senhor. Que bênção. Coisa boa. Eu sei que nós passaríamos aqui uma noite inteira falando de bênçãos. Aqui, irmã. 2009. Olha aí. Olha aí. O coração guarda muitas lembranças. Se a gente fosse abrir, lá em cima, hein? Elino. Olha aí, vai casar na próxima, Elino. Reformou para o casamento. Mas apresentada, né? Olha o tamanho do bebê do Elino trabalhando no Novo Tempo, sendo uma bênção. Que coisa boa. Pastor. Olha aí. Olha aí. Batizou, né? Que bênção. A Maria devia ter muitas histórias, né? Deve ter muita história. Tem que escrever um livro, né? Que bênção. Mas aqui eu acredito que tem várias no seu coração. Mas eu digo para você que eu queria ler um texto aqui que está no livro de Ageu. Ageu 2:9 diz o seguinte. O livro de Ageu 2:9 diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:9. Aqui, né, Zacarias, animando o povo, desanimado, eles com medo de que o templo ia ser menor. Aqui, eu sei que o templo vai ficar ainda mais bonito, mas eu não estou falando aqui dessa grandeza que Deus promete para esse templo. Eu não estou falando só da beleza que vocês foram ótimos. Nós somos ótimos em desenhar e vai ficar lindo para a honra e glória do Senhor também. Mas o fim está se aproximando. E esse templo vai se erguer iluminado. Luz nesse mundo, porque você é um povo remanescente. E o dragão vai brigar com o resto da descendência desse povo que guarda os mandamentos. Essa estrutura vai ser bênção e vai abraçar, vai dar conforto. E a glória da palavra de Deus que está dentro dessa igreja vai fazer ela brilhar mais ainda. E nós vamos ter história, sabe por quê? Porque o Espírito Santo continua com este povo. Apesar do Cristo pecador, Deus está com essa igreja. E esse templo vai ser maior e melhor ainda, porque ele vai até a volta de Jesus. Nossos filhos vão estar aqui dentro, nossa família dentro da arca, e nós vamos proclamar, porque o Espírito Santo vai pregar. Amém? Eu tenho certeza que algum probleminha ou outro dá sempre alguma reforma, mas tenha paz, porque o Espírito Santo está tocando. Tenha paciência com o pastor da igreja, com os anciãos aqui, com a poeirinha, pelo banco que vai estar um pouquinho mais para o lado, mas saiba que Deus está no comando e Ele é o grande arquiteto desta reforma física e estrutural e da reforma espiritual que em breve essa igreja vai estar fazendo. Já estamos em grandes passos. Então que Deus seja honrado nesta igreja. E eu queria convidar você para cantarmos um hino que fala dessa questão do nosso lar. E depois eu gostaria de fazer uma oração com você aqui à frente. Nós tiramos uma foto para nós registrarmos esse último culto aqui nessa estrutura,
e levarmos essa foto como um carinho, mostrando que em vários ciclos e em todos eles, Deus está presente. Deus seja louvado nessa noite maravilhosa. E agradecemos a cada cantinho, a cada carpete. Às vezes ficamos aqui um pouquinho dolorosos, né? Por cada cantinho dessa igreja, mas reformas são necessárias e ciclos são feitos até a volta de Jesus. Amém. Número 468 do nosso cenário. Vamos ficar em pé e vamos cantar todos juntos. No arraial dos santos, ouvem-se muitas vozes, estão felizes cantando em celebração. Alguns estão pregando, outros vão ensinando, mas o amor é o tom da canção. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Jesus está voltando, vamos falar a todos. Enfim está chegando a libertação. Devemos ter coragem de viver a mensagem que foi plantada lá no coração. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Vamos dar as mãos e juntos vamos prosseguir. No poder de Deus, vitória vamos conseguir. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos, com Jesus viveremos, com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Amém. Amém? Amém? Eu gostaria de convidar você, já para a gente ficar na posição da foto, para nós orarmos aqui. Vem à frente, vamos ocupar aqui a frente da igreja para nós tirarmos essa foto especial. Eu quero convidar você para orarmos aqui, orarmos juntos aqui à frente, para agradecermos a Deus pelo tempo que vivenciamos juntos nessa estrutura. E depois aqui, nós vamos aproveitar para tirar essa foto especial para guardarmos aí, com um grande carinho desse dia, que nós agradecemos a Deus por esses momentos aqui, por todos os ciclos, por todas as cicatrizes que nesse período tivemos, e consagrar, né, o nosso coração para que os ciclos necessários de Deus possam estar no nosso coração. E aí, querido, tudo jóia? Eu sei que muitos de nós, em algum momento na vida,
tivemos pressa para crescer, para ter bigode, né? Mas Deus teve paciência com todos nós, dizendo: calma, filho. Cada coisa tem o seu tempo. Há um tempo para sorrir, para chorar, para nascer, para morrer. Vamos orar? Depois vamos tirar uma foto bem bonita aqui, no qual também o Elino vai participar. Uma selfie ele vai ter que tirar. Vamos orar? Então vamos orar. Querido Papai do Céu, estamos aqui em um tempo que cronologicamente nós achamos que talvez seja o nosso calendário. Mas essa igreja chegou nesse time, nesse ciclo, porque o Senhor quis assim. Pai, obrigado por todas as vezes que o Senhor teve paciência com meninas e meninos que queriam atropelar o tempo, queriam usar salto alto, menino queria fazer o bigodinho um pouquinho antes do tempo, mas o Senhor, com a sua bondade, deu uma risada, uma gargalhada de um Deus amoroso e falou assim: calma, filha, calma, filho, eu sou o Senhor do tempo. Descansa em mim que eu cuido da tua vida. Pai, obrigado por muitas vezes nessa igreja o Senhor ter tido paciência e misericórdia, porque não ouvimos a tua voz e tivemos que sofrer as consequências. Mas obrigado por esse amor, Pai, por amar a igreja a ponto de tocar a terra, dar o seu filho para morrer na cruz por nós, para que hoje nós possamos aqui mencionar o nome do teu filho e a nossa oração chegar no teu templo, o grande templo. Já foi destruído o templo aqui na terra e hoje o nosso coração tem que ser esse templo. E que no nosso coração de igreja possamos ter um trono onde o teu filho, onde a Trindade reina, Pai. Obrigado por todos os momentos de pessoas que passaram aqui. Obrigado pelos momentos que o Senhor nos abraçou. Aqui na tua casa choramos, aqui na tua casa às vezes até brigamos, Senhor, mas mesmo assim o Senhor teve paciência. Pedimos agora uma bênção dobrada aos pedreiros que vão estar aqui, aos serventes de pedreiros, o pessoal que vai trabalhar. Alguns vão ser cristãos, outros não, mas que possam testemunhar uma igreja que prega Cristo, que até aqui, Senhor, eles sintam a tua presença e vontade de frequentar esta igreja, Senhor. Dê capacidade, Senhor, à organização, porque não é fácil, é um desafio, que os líderes possam estar contigo, e assim como Ageu, ali Zacarias, possam animar o povo para essa reforma, porque a promessa do teu templo é muito maior. Sim, estrutura, porque uma igreja que pensa nos detalhes, até no estofado das pessoas que vão te louvar aqui, louvado seja essa igreja que pensa nesses detalhes também, uma igreja limpa, que se levanta, Senhor, organizada, mas sabemos que ela vai se levantar também, Pai, com uma reforma espiritual. Essa sacudidura vai fazer uma reforma e vai trazer um reavivamento para levarmos o teu Espírito a cada canto deste mundo, que possamos estar abraçados em Ti. Senhor, nos dê uma semana felizes e paciência para congregarmos ali no cantinho, de um lado, as coisas, uma microfonia vai dar, mas nos dê paciência, porque a Tua presença é o maior dos tronos. E que muito em breve, o pastor dessa igreja, os irmãos possam estar aqui já consagrando este templo para Ti, reformado, acabadinho, prontinho, para que os irmãos possam congregar e que outras ovelhas possam estar aqui a convite desses irmãos com casa nova. Entregamos essa semana, obrigado por Ti estar presente, pela Tua presença, entregamos nosso coração nas Tuas mãos, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém.